Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira para trazer as últimas informações e deixar você muito atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de informações do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo, depois do empate em Porto Alegre contra o Inter, retornou ao Rio de Janeiro somente na manhã de ontem, quinta-feira. Porém, nada de descanso no rubro-negro. O elenco já se reapresentou ontem à tarde mesmo, a partir das 15 horas e 30 minutos, iniciando assim a preparação para o início da decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, domingo, no Maracanã. Na reapresentação, os jogadores que foram titulares diante do Internacional fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais, que ou ficaram no banco ou que entraram no decorrer da partida, fizeram atividades físicas e táticas no campo com Filipe Luiz e seu staff. A expectativa na reapresentação era pela condição física do meio-campo Gerson, que sentiu a coxa ao final da partida. Porém, na saída do hotel, lá em Porto Alegre, com destino ao aeroporto para embarcar rumo ao Rio de Janeiro, Gerson já deu uma entrevista confirmando que estava bem e que não seria problema para os próximos jogos do Mengão. Então tá aí, o nosso craque do ano, da temporada, vai estar sim na grande final de domingo. Filipe Luiz, além da atividade de ontem, tem mais duas para realizar em preparação para a partida contra o Atlético Mineiro. Hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, quando aí sim encerram-se as atividades em preparação para a partida. Ele precisa dessas duas atividades para trabalhar a equipe e definir os substitutos de Eric Pulgar e Bruno Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o Bruno Henrique por ter sido expulso contra o Corinthians, e Dela Cruz, que está lesionado, sem falar nos outros jogadores lesionados. A comissão de arbitragem da CBF definiu a equipe completa para trabalhar em Flamengo e Atlético domingo, 16 horas no Maracanã. O árbitro é Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Na bandeira 1, Bruno Rafael Pires, de Goiás. Na bandeira 2, Bruno Bosquilha, do Paraná. E o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. O técnico Filipe Luiz completou um mês à frente do time do Flamengo na sua comissão técnica. Veja os números e o aproveitamento do treinador Filipe Luiz enquanto técnico do Flamengo. Foram 6 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, apenas uma derrota para o Fluminense. 61,1% de aproveitamento, 8 gols marcados, 5 gols sofridos. A CBF, através de sua comissão de arbitragem, a equipe de arbitragem para o próximo jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, na quarta-feira, 21 horas. O árbitro vai ser Gustavo Hervino Bauer, de Santa Catarina, assistido na bandeira 1 por Alex dos Santos, também de Santa Catarina, na bandeira 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, de Minas Gerais, e o árbitro de vídeo, o popular VAR Tiago Duarte Peixoto, de São Paulo, que eu nunca ouvi falar. Ainda sobre o treinamento de ontem, quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, a novidade foram as presenças de Davi Luiz e de Alexandro, que ficaram ausentes diante do Internacional e com certeza serão opções a Filipe Luiz no domingo, diante do Atlético Mineiro, na primeira partida da final da Copa do Brasil no Maracanã. Outros 2 atletas, Arrascaeta e Léo Pereira, que também não foram a Porto Alegre enfrentar o Inter por conta que estavam cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo, treinaram também normalmente ontem no CT Ninho do Urubu.
Sobre a decisão contra o Atlético Mineiro, a torcida mineira esgotou os ingressos para a partida de volta em apenas 5 horas, né? Vai ser guerra contra o Atlético Mineiro, vai ser guerra contra o Rafael Claus, o árbitro do jogo, e vai ser guerra também contra a Daiane Muniz, que vai ser o VAR da partida final da Copa do Brasil. Meus amigos, muitas emoções nos esperam nesse jogo final. O Flamengo tem que fazer o resultado no primeiro jogo, porque no segundo jogo está tudo armado, o circo está armado, pode se preparar. Bom, o Flamengo volta a treinar hoje, né? Faz sua segunda atividade de 3 que acontecerão, e aí sim, Felipe Luiz vai começar realmente a pensar na equipe que vai mandar a campo contra o Atlético no próximo domingo, até por conta, principalmente, das ausências de Eric Pulgar e também de Bruno Henrique. Quem ele vai usar no lugar de Eric Pulgar? Léo Ortiz, improvisado de volante, Everton Araújo ali, o Alan, meu amigo, Felipe Luiz vai ter que bater a cabeça para escolher esse substituto. Agora, uma coisa que não é novidade. O Gerson, a meio-campista do Flamengo, completou diante do Internacional de Porto Alegre na última quarta-feira, 33 jogos atuando 90 minutos pelo Flamengo na temporada de 2024, estando ileso de lesões na temporada. O único problema que o Gerson teve foi no rim, né? Aquele problema que levou ele à cirurgia ainda no primeiro semestre. O jogador vem mantendo uma regularidade num nível muito alto, num nível de excelência, a gente pode dizer. E sem dúvida, não há dúvida nenhuma que Gerson é o melhor jogador do Flamengo na temporada, além de nosso capitão. Hoje, sexta-feira, o basquete do Mengão volta às quadras do NBB 2024-2025 para em Campina Grande, na Paraíba, enfrentar o Unifacisa às 19h30 com transmissão da Flá TV. Então tá aí um programa para quem quiser assistir o basquete do Mengão na sexta-feira, bem cedinho, 19h30, o Flamengo, que depois de vencer o Fortaleza, vai buscar outra vitória aqui em solo nordestino, mais precisamente em Campina Grande, na Paraíba, contra o Unifacisa. Hoje, sexta-feira, outro esporte olímpico do Mengão estará em quadra. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, vai a Barueri enfrentar o time da casa às 21h30 com transmissão do Sport TV. O Flamengo que vem de derrota para o Unilife Maringá na sua segunda partida da Superliga Feminina de Vôlei. O técnico Dorival Júnior da Seleção Brasileira enviou à FIFA a pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos da data FIFA de novembro contra Uruguai e Venezuela. Nessa lista estão os nomes de 3 rubro-negros, os zagueiros Fabrício Bruno e Léo Ortiz e do meio-campista Gerson. Lembrando que o Dorival Júnior convoca a seleção daqui a pouco, sexta-feira, na sede da CBF. Então, vamos torcer muito para que o Gerson, não tenho dúvida que vai estar lá. O Fabrício Bruno e o Léo Ortiz tenho minha dúvida, mas o Gerson pode ter certeza que vai ser convocado hoje. O Flamengo Futebol Feminino Sub-20 jogou na última quarta-feira no Estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca contra o Internacional pela semifinal do Brasileiro Sub-20 e empatou em 1-1. Os dois times voltam a se enfrentar no jogo de volta na próxima quarta-feira, dia 6, às 15 horas, lá no Estádio do Vale, em Porto Alegre. A gente não tem ainda informação se essa partida terá transmissão de alguma emissora ou até da própria Flá TV. Agora, ontem, o Flamengo divulgou, pessoal, o balancete do terceiro trimestre da temporada, né? Julho, agosto e setembro são os três meses que contemplam o balancete que foi divulgado ontem, né? E a gente vai fazer agora aqui algumas considerações sobre a publicação por parte do Flamengo desse balancete do terceiro trimestre, considerando e compreendendo os meses de julho, agosto e setembro. Bom, depois dos investimentos em Dela Cruz e no terreno do gasômetro, pagos pelo caixa do Flamengo, o Flamengo tem na data de 30/9, 45 milhões em caixa. Contrariando o que dizia muita gente, que o caixa estava zerado, que o Flamengo ia passar dificuldade, que não tinha dinheiro para pagar o 13º. A história da carochinha, né, pessoal?
O Flamengo é muito forte e incomoda muita gente. Bom, o balancete traz o clube superavitário em quase 2 milhões de reais. É um valor pequeno? É um valor pequeno. Mas em toda situação, o importante é que sejamos superavitários e não deficitários. Porém, pelos investimentos feitos, é para comemorar, sim, qualquer valor, independente que tenha sido somente perto de 2 milhões. Sem falar que nos dois últimos trimestres, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, nós fomos deficitários. Então, a coisa já começa a melhorar de figura. O balancete trouxe em 30/9 uma receita operacional líquida de 826 milhões e um EBITDA. O que é o EBITDA, Marquinhos? O EBITDA é o lucro antes das amortizações, antes dos juros e antes das depreciações. Um EBITDA de 177 milhões. Então, a gente sabe que não vai ter um superávit no final do ano ali muito volumoso, até porque nós investimos muito dinheiro, tanto em contratações, como também na compra do terreno do gasômetro. Falando em compra do terreno do gasômetro, nós tiramos o dinheiro do caixa, mas aumentamos o nosso ativo imobilizado lá com o valor do terreno do gasômetro, sem falar também no valor dos terrenos que nós compramos no CT Ninho do Urubu, que agregaram também ao ativo imobilizado do Mengão. Em relação à contratação de jogadores, o Flamengo ainda tem que pagar para frente 363 milhões de compra de jogadores. Isso é preocupante, Marquinhos? Não é preocupante. No curto prazo, que são os próximos 12 meses, o Flamengo precisa pagar 207 milhões de reais nos próximos 12 meses. Porém, também nos próximos 12 meses, o Flamengo tem a receber de venda de jogadores 113,8 milhões. Qual é a conta que a gente faz? Se nós temos 207 para pagar nos próximos 12 e temos 113 a receber, nós só precisamos tirar do nosso caixa 97 milhões. No longo prazo, nós temos que pagar 156 milhões. O longo prazo é acima de um ano, certo? Parcelas acima de um ano. Nós temos que pagar 156 milhões, mas nós temos já a receber também no longo prazo 31,3 milhões. É preocupante essa diferença? Não, não é preocupante, porque tem parcelas para se vencerem nos próximos 4 anos. Né? Então, daqui para lá, o Flamengo vende jogadores, adquire mais parcelas a receber, e aí, quando fizer o encontro de contas, vai dar tudo certo, como tem dado sempre no Flamengo. Então, para aqueles que diziam que o Flamengo estava quebrado, olha aí as coisas sendo informadas da maneira mais correta, dentro do balancete aprovado pela Ernest Young. O Flamengo e Fluminense foram denunciados no STJD pela briga entre torcedores antes do clássico que aconteceu no último dia 17 de outubro. Além dos clubes, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, também foi denunciado por ofender a honra do ato Rafael Claus, quando fez aquele gesto, né, lá no camarote onde fica a diretoria do Flamengo, dizendo que o Flamengo estava sendo roubado pelo Rafael Claus. A nadadora do Flamengo, Joyce Rocha, voltou do Bahrein, onde foram realizadas as Olimpíadas Escolares com 9 medalhas. O Brasil liderou o quadro geral da competição com 52 medalhas de ouro, 61 de prata e 50 de bronze. Então, parabéns para a nossa atleta olímpica Joyce Rocha, que chegou lá das Olimpíadas Escolares com 9 medalhas para o Mengão. Bom, foi lançado ontem, quinta-feira, às 20 horas, pela chapa Mengão Maior, encabeçada pelo ex-vice-presidente de consulados e embaixadas do Flamengo, Maurício Gomes de Matos, sendo aberto a todos os torcedores o programa de governo PDG do candidato no que tange a pasta de marketing do Flamengo. Ele já tinha feito essa demonstração em relação ao que ele pensa para o futebol do Flamengo e agora está fazendo sobre o que pensa para o marketing do Flamengo. Então, é importante que todo mundo vá saber, né, procurar se informar dos programas de governo de todos os candidatos, do BAP, do Gomes de Matos, do Valim e do próprio Dunche, né? Apesar que o Dunche a gente
tem mais noção porque já se vive a realidade ali todo dia. Meus amigos, por falar em STJD, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ao ser julgado por atos obscenos na beira do campo, quando da partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil, lá no Allianz Parque, ele foi suspenso por 2 jogos, mas teve a pena convertida em aplicação de multa de R$ 100 mil, permitindo assim que o treinador do Palmeiras esteja na segunda-feira no clássico contra o Corinthians, à beira do campo, dirigindo o Palmeiras. Essa CBF é uma mãe e esse TJD é um pai, né, pessoal? Então, parabéns aí para os envolvidos. E agora, Corinthians? Corinthians sofreu um transfer ban por conta de dívida junto ao ex-zagueiro do clube, Balbuena, paraguaio Balbuena, e preventivamente está proibido de efetuar transferências nas próximas 3 janelas, né? Isso é definitivo, Marquinhos? Não. O transfer ban, ele consegue, a pena vai se mantendo até o momento que for paga ou for quitada ou for feito um acordo em relação a essa dívida. Se amanhã o Corinthians acertar com o Balbuena um acordo ou pagar o que o Balbuena está cobrando, o transfer ban se não se aplica mais, ele volta a poder inscrever, contratar e até vender jogadores na janela de transferência. É isso, meus amigos? Amanhã a gente traz mais notícias do Mengão. Vamos saber do treino de hoje, para que a gente possa aí ficar informando a você de tudo que está acontecendo no Mengão, que tem final marcada domingo, no Maracanã, 16 horas contra o Atlético, jogo de ida da Copa do Brasil, que o Flamengo precisa fazer o resultado. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.